Você dá conta de mexer Dou. sozinho? Isso aqui. Estamos começando uma live aqui pelo perfil Trabalho Notável, com muita satisfação, recebendo o nosso amigo, colega de magistratura, de magistério, professor, juiz Rodrigo Dias, com uma conversa bacana aqui sobre vários assuntos, inclusive direito. O Rodrigo é um grande querido colega de tribunal e a gente marcou aqui esse encontro das nossas, encontro nosso e das nossas audiências para falar um pouco sobre audiência e outros assuntos. Muito bacana ver o pessoal chegando aí. O Rodrigo já está aqui dentro da live, vou trazer ele para cá. Um abraço para o Tadeu, Eliane Ferreira, muita gente legal participando aí. Aderson, amigo de Brasília, Diego Vilela, de Tumbiara. Boa tarde, Rodrigo. Ô, Fabiano, tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Que bom. Satisfação grande conversar com você. Olha o Tadeu aí. A primeira pessoa que eu vejo é o Tadeu, advogado aqui em Goiânia, na nossa live. É um bom sinal para a live, né? Muito bom. Daí, legal, né, Rodrigo? Que tem semanas que a gente tá pensando assim, em marcar, mas acaba que um corre para um lado, o outro corre para o outro, nunca dá certo, mas muito bom. Vou então até te confessar, Fabiano. Espero que você não se importe de eu contar isso, né? Não, que sei isso. lá, um mês e meio atrás, você mencionou num grupo lá desses aí do WhatsApp, que eu não lembro mais qual. Rodrigo, em breve vamos fazer, né? Eu falei, opa, bacana demais, fazer a live com o Fabiano. E aí passou um mês, você não falou mais nada, eu pensei, o Fabiano desistiu, vou esperar mais um pouquinho, senão eu vou ter que cutucar. Aí fiquei muito feliz de você ter lembrado de mim e feito esse convite. Muito satisfeito mesmo, bastante. Eu estou numa correria aqui, Rodrigo, e com o curso que eu lancei com o Antônio Berto, está bem puxado a coisa aqui. O curso decolou e agora é aquela coisa de você botar, gravar aula todo dia, atender os alunos. A gente está... eu criei um sistema aqui porque o forte do curso é recurso de revista, né? Que o pessoal tem dificuldade de fazer. E eu estou atendendo em live privada um por um dos alunos. São mais de 200. Então, assim, dá para ficar o dia inteiro só por conta disso. Fabiano, eu queria, inclusive, se o tempo aqui permitir, justamente, quem sabe, você dá algumas dicas sobre isso. Como administrar o tempo, meu amigo. Porque, sim. sinceramente, eu acho que eu já faço muita coisa e tenho tempo para quase nada. Quando eu vejo que essa história do curso ali, de curso de revista, e mais aulas normais, e mais... Rapaz, você dorme. Pouco. Pouco. Mas agora teve uma receita para o tempo render que tá uma maravilha, ô Rodrigo. Porque a Elza, minha esposa, está ajudando aqui na gestão do curso. Então, é o dia inteiro. Ela, tá faltando tal coisa, você pode tratar de arrumar, então o serviço rende mais ainda. Mas não é fácil. Agora, assim, o que é bom, né, Rodrigo? Que o que a gente faz com paixão, com amor, aquilo que a gente gosta, tanto no tribunal quanto a questão de aula, né? Acaba assim que por mais que o ônus seja pesado, no final é muito divertido, né? E agora sim, por outro lado, o que toma tempo também, né, Rodrigo, aí é a questão de estilo de cada um, né? Eu sei que nesse ponto a nossa trajetória aproxima muito, a minha e sua, né? Que é a questão que a gente se envolve muito com os alunos, de querer dar atenção, né? De ter um pós sala de aula, né? Outro dia até um amigo, claro que eu não vou citar nome, não vem ao caso, né? Um amigo viu um vídeo que eu tinha postado que tinha aparecido assim uns 40 comentários. Nem lembro o que era o assunto.
E eu, Rodrigo, eu fico às vezes até 2, até 3 horas da manhã, mas eu não deixo de responder ninguém. Enquanto eu estava com 3, 4 mil seguidores, era uma maravilha fazer isso. Agora, quando você chega ter 20, ter curso que o pessoal tem plataforma para colocar as dúvidas lá, para a gente responder e a gente tem uma garantia de não demorar, não é fácil. Aí esse professor, esse amigo meu, falou assim, para mim é fácil, aluno que não tiver matriculado, seguidor, né, de rede social que não tiver matriculado em curso meu, eu não respondo, eu ignoro, né? E a gente sabe, eu não levo a coisa assim, você também não, né, Rodrigo? Às vezes, assim, muitas pessoas, né, que a gente nunca viu na vida, talvez nem vá conhecer presencialmente, né? Mas as redes sociais permitem aproximação, as pessoas acabam admirando o nosso trabalho, chega perto para responder. Outro dia mesmo, uma advogada de Brasília, que eu tenho um carinho enorme por ela, eu achei bacana, ela perguntou um negócio aqui, eu estava muito apurado, uns 3 dias depois, eu fui falar para ela assim, poxa, você me desculpa aí, agora que eu vi. Ela, não, pode ficar tranquila, eu estava desesperado aqui, eu perguntei ao doutor Rodrigo, ele me respondeu de forma muito gentil, eu falei, massa, então, mas Tá é bom, isso, vamos dividir né? esse trabalho. Mas é isso, né, Rodrigo? Porque, acaba assim, é um trabalho que a gente acaba fazendo que tem um sentido social, né? Porque não adianta, eu acho assim, conhecimento para compartilhar. Acho muito, muito bom. Eu fico assim, realmente muito empolgado de pensar, né, Rodrigo, olhar para trás e ver 20 anos depois, mais de 20 anos depois, né, nós saímos da mesma faculdade, fomos contemporâneos, tivemos trajetórias parecidas, e quem ia falar, né, Rodrigo, há 20 anos atrás, e 2 professores, né, eu e você, sendo aqui de Goiás, um estado pequeno, que a gente tivesse chance de ter alguma projeção, né, de estar sendo sempre convidado em eventos nacionais, de publicar obras que tenham repercussão nacional, né, é muito bom, né, a gente vê cada um, claro, com uma linha de agir, uma linha de pensamento, né, nós dois em especial, a gente tem divergência quanto a algumas concepções do que é o direito do trabalho, mas o exemplo de que a gente tem sempre que ter a convivência respeitosa, harmônica, e a gente saber trabalhar com a discussão na divergência é muito bom, porque a gente aprende muito, né? De cada um pode até não se convencer, né? Mas só de você ter o esforço dialético de reforçar os seus argumentos quando você discute com alguém qualificado, né? Isso é muito massa e é muito bom ver que a gente devagarzinho vai conquistando espaço, né? E puxando gente mais nova, né? Que às vezes sente ânimo, né, para fazer uma live, para escrever um artigo com a gente, e isso é legal também, tá puxando o pessoal mais novo. Então, Fabiano, bom, você falou, uma aluna, eu presumo que seja uma aluna, né, sua, alguém que te conhece bem. Quando a gente estava falando aqui sobre sua administração do tempo e a quantidade de coisas que você tem conseguido fazer, alguém aí falou que é porque agora o Vila Nova não está jogando. Mas quanto à faculdade, nós fomos contemporâneos, se eu não estiver enganado, por uns 2 anos, aproximadamente, só, porque nessa parte nossas histórias são um pouco diferentes. Porque eu fiz 3 anos, 2 anos lá em Brasília, na UNB, fiz 1 ano no interior aqui, 2 anos na Federal, tive mais um problema na família, e você fez o 5 lá. Mas eu quero lhe dizer que você me surpreendeu muito nesse aspecto, mas muito. Porque não estou com a lembrança exata se foi no meu 4º ou 5º ano lá na UFG, que você assumiu a presidência do Caixim.
Foi. E antes de você, não sei se foi na sequência, né? Era o Flávio Rodovalho. Pode ter mais Exato. alguém entre vocês, não tenho Teve certeza. teve uma entre, é. Certo. E eu achava, com sinceridade, que era o normal de se achar, né? E tanto o Flávio Rodovalho quanto você se enveredariam por uma carreira política, porque tudo indicava isso, né? Participando de todos aqueles eventos e tal. Quando, primeiro, me surpreende o Flávio Rodovalho. Um dia eu conversei com ele, não, vou mexer com a advocacia mesmo. Tá bom, né? Até que os contatos sempre valem a pena, né? Aqueles contatos é verdade. para a advocacia, né? E mais adiante, a gente perdeu o contato depois que saímos da faculdade, mais adiante soube que você também, na mesma época que eu, basicamente, né? Fez o concurso e se tornou juiz do trabalho. E eu me espantei muito, sério. Foi o Fabiano que ia ser juiz do trabalho, mas que estranho. Eu achei que o Fabiano queria ser vereador, deputado, ou coisa que o valha, né? Mas foi bem interessante, porque eu fui juiz na 23ª região e depois vim para Goiânia, você foi na 10ª região, depois veio para Goiânia também. Eu te devo um bocado, Fabiano, porque para mim é muito importante, nesse momento da minha vida familiar e tal, estar morando em Goiânia. Isso só é possível, muita gente engraçado não sabe, como a mas gente... isso só é possível. Hoje, isso só se tornou possível por conta da sua opção de justamente não ficar em Goiânia. Eu peguei a última vaga daqui, né? Isso, exatamente. Eu estava muito satisfeito, eu era juiz em Tumbiara, que é uma cidade excelente, a vara do trabalho é boa demais, advogado, tudo. Aliás, nós dois atuamos lá, né? Exato, lá é uma maravilha. Nem com a cidade, nem com a vara, nem com os advogados, mas eu realmente precisava vir para Goiânia por uma série de questões familiares. Até te agradeço por isso. Mas a gente não pode... E aí o curioso que eu senti que eu precisava sair de Goiânia, né? Então deu tudo certo, né? E eu, meses depois da minha decisão, eu olho em volta e vejo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Que um monte de coisa eu precisava ter um pouco mais de tempo e a jurisdição de Goiânia é um pouco mais apertada, né? E acabou assim que, não por isso, mas foi possível resolver minha vida e a sua. Pois é, eu quero te perguntar uma coisa agora um pouco mais séria, né? Mas antes disso, Sim. Você mencionou aí que a jurisdição de Goiânia é um pouco mais apertada. Pois é, eu estava numa das varas de Tumbiara, na primeira de Tumbiara, e me diziam com muita frequência que em Goiânia eu ia ver o que é bom para tosse, né? Pessoas me desestimulando a fazer a remoção para Goiânia. E realmente, Goiânia tem uma quantidade de audiências um pouco maior, mas eu não achei nada extraordinário. Eu até acredito que você concorde, porque a impressão que se tem, conversando com alguns colegas, com algumas pessoas, com alguns advogados, é que você não tem tempo de respirar aqui em Goiânia. Eu, honestamente, não achei que é desse jeito também. Se você se organizar direitinho, você, então, do jeito que você faz com o tempo, se você se organizar direitinho, dá para levar. O meu problema, Rodrigo, que eu cheguei... eu vinha de uma situação, né, eu fiquei convocado no TST quase 4 anos, voltei para Formosa, fiquei uns 3 meses lá, e eu estava sentindo vontade daquela coisa, de trabalhar mesmo como juiz, né, que acaba que o trabalho no Tribunal Superior do Trabalho, por mais gratificante que seja, é uma missão completamente diferente, né? E eu caí em Goiânia naquela ideia de chegar, planilhar tudo quanto é serviço da vara, que tem que cumprir todas as metas do CNJ, isso e aquilo, e acaba assim que é o tipo de situação que não dá certo. Eu acho que a gente tem que trabalhar bem pelo trabalho bem feito e o resultado vem como consequência. Agora, essa situação que foi o que eu fiz aqui, né, desde o primeiro dia você está vasculhando a vara, querendo melhorar tudo para chegar num determinado resultado. O resultado é mais importante do que o próprio trabalho em si, e acho que hoje, olhando para trás, acho que foi isso. Eu consegui o que eu queria, né? Deixei a 4ª vara em especial num patamar de excelência que realmente
Tava muito bom, mas o custo disso foi pesado, né? Eu presumo que sim, porque quando abriu a... Eu não conhecia como é que estavam as vagas em Goiânia. Quando abriram para que eu pudesse vir para cá, a expectativa era a quarta vara, que era a vaga que Sim. estava sem titular. Uhum. E aí eu falei, ótimo, qualquer vara que aparecesse, para mim estava bom, né? Claro. Mas ok, vai ser a quarta vara, que seja a quarta vara. Quando eu chego em Goiânia, não é mais a quarta vara, porque uma colega preferiu ir para a quarta vara. Eu suponho que a quarta estivesse muito bem organizada. Aliás, essa colega é queridíssima de nós dois. E por uma extraordinária coincidência, acabei de ver o nome dela aqui, a querida Giovana, né? Legal, muito bom. O Crispim está aqui também, o nosso colega. Estou vendo aqui. Então, mas a Giovana ficou por pouquíssimo tempo, acho eu, na terceira vara, mas a terceira vara também chegou para mim relativamente bem, ao contrário do que se falava por aí. E a gente, inclusive, eu e Giovana, conseguimos fazer um acerto bacana, acho que para os dois, com relação à troca de servidores, então foi tudo muito bom. Mas, Fabiano, eu acho que o pessoal... Não, e eu só... Coisa, né? Tá, eu só quero fazer só um último registro aqui. Vai. Já que você tocou no assunto, eu faço questão aqui que eu tô doente desde o final do ano passado. É um problema sério de coluna e tô de atestado, mas eu optei de não usar o atestado desde... Eu usei, acho, 45 dias, mas desde depois do carnaval. Eu estou de atestado médico, mas eu cheguei a falar para o presidente, para o corregedor, falei, não vou apresentar o atestado, porque como está essa situação de pandemia, eu consigo despachar, nem que seja deitado aqui na cama, tá tudo certo, a gente vai levando, né? Mas o tribunal faz aquela cerimônia de entrega dos prêmios lá, né, de certificado e tal, né? E a Giovana foi de uma gentileza comigo sem tamanho, que ela me ligou no dia anterior, insistiu muito para eu ir lá receber junto com ela o prêmio lá da quarta vara, né? Porque ela chegou na vara no finalzinho do ano, né? Que é o tipo de situação que só mesmo os colegas mais abnegados, gentis, que têm condição, capacidade de fazer isso. E eu não pude ir porque eu não tinha condição física de sair da cama. Mas vamos lá então, Rodrigo. Vamos falar um pouquinho de direito. Quando eu, com um certo atraso, eu confesso, porque eu dei aula neste final de semana no Unipod, remota, então foi um pouco complicado. Então, com um certo atraso, eu divulguei essa nossa conversa em grupos de alguns que tem alguns alunos, legal, que podem mesmo, enfim. E eu recebi 3. É para nós dois conversarmos sobre 3 coisas. Me pediram uma estudante e 2 advogados. Vamos lá. Bom, eu vou começar pelo que é da hora, né? Porque eu acho que é o tema momentâneo. Sim. Que é a possibilidade de substituição do depósito recursal por fiança bancária, seguro-garantia judicial. Eu não tenho nenhuma dúvida que após a reforma trabalhista, para os depósitos recursais feitos depois dela, acho que é relativamente tranquila essa possibilidade, né? Está expresso, né? Uhum. Mas e os depósitos anteriores, que estão aí nas agências bancárias, nos cofres das agências bancárias, e as empresas estão muito necessitadas desses valores e têm peticionado pelo levantamento dos depósitos recursais, mediante, obviamente, a fiança bancária, o seguro-garantia. E aí, meu caro, o que você pensa aí sobre isso aí? Eu vou te falar em seguida o que eu acho. Tá. Bom, a gente tem que pensar, antes de mais nada, a finalidade para a qual existe o depósito recursal, né? Então, se é para garantia do juízo, a gente pensando numa situação do processo como um fim, né? O processo não é nada em si mesmo, seria possível. Agora, o problema, o que realmente gera dúvida, é se o recurso que gerou aquele depósito é um recurso que impugna uma decisão anterior à reforma trabalhista, né? Porque à época não havia essa possibilidade do seguro garantia, né? Agora, eu particularmente tenho comigo
que isso não causa nenhum tipo de prejuízo ao trabalhador, né? Desde que o seguro observe lá o ato conjunto da presidência com a corregedoria do TST. Aliás, a garantia ela pode ser até maior, porque na regulamentação feita pelo TST e pela corregedoria e pela presidência, a exigência do acréscimo de 30%, conforme consta lá no Código de Processo Civil, né? Então, se eu posso pensar, por um lado, que eu ver dinheiro na frente parece que é uma proteção maior, se eu pensar, por outro lado, que esse instrumento garante efetivamente, o juiz não vai liberar se a empresa não provar que a apólice segue todas as formalidades materiais, todos os requisitos materiais e formais do ato do TST. E nessa linha dos 30% a garantia é maior. Então, eu iria nessa lógica de que se não causa prejuízo e ainda adiciona uma garantia ao depósito tradicional, não vejo por que indeferir. Pois é, o nosso amigo Rafael Lara, de tantas lives, né, menciona aqui que saiu o ato conjunto no último dia 29 de maio. É verdade. Uhum. Mas, ao contrário, ele fez uma manifestação. Aí ele disse, agora ficou claro. Eu compartilho do seu entendimento, nenhuma ressalva fazer. No entanto, talvez seja uma má interpretação minha, mas não sei se você viu o artigo 12, é isso mesmo? O artigo 1º do ato conjunto modificou um outro, né? E o artigo 12 ganhou a seguinte redação, Fabiano. Vou ler aqui para você ver. Vamos lá. Ao entrar em vigor este ato, suas disposições serão aplicadas aos seguros, garantias judiciais e às cartas de fiança bancária apresentados após a vigência da Lei 13.467 de 2017. O problema é esse. Quanto a isso, eu não tinha dúvida, não. A minha dúvida é outra, sinceramente. E para os anteriores? Porque, sim, na minha mas é isso, Rodrigo, porque o ato do TST dá a entender que o tribunal não admite a substituição de depósitos feitos anteriormente, né? Agora, outra coisa é preciso dizer, que esse ato do TST, se ele for contrariado por uma decisão do juiz, o problema que pode ter é eventual pedido correcional, né? O risco que o magistrado correria seria nessa linha, né? Olha, eu conversei nessa semana e na anterior com dois ministros do TST, o Alexandre Agra e o Douglas Alencar. Sim. O Alexandre Agra foi claríssimo na live no sentido de que ele é plenamente favorável à possibilidade da substituição em quaisquer casos. O ministro Douglas foi um pouco mais reticente, mas o que eles me disseram? O tribunal estaria completamente dividido nesse aspecto. Alguns ministros, inclusive, acham que quem tem que decidir isso não são eles, não. É o juiz lá em primeiro grau, lá na execução sendo o caso. Então, a polêmica está posta mesmo. Aliás, o Rafael está escrevendo um livro para nós aqui nas mensagens. A polêmica estava em pauta para quem endereçava os pedidos. Os relatores, juiz de primeiro grau, mas o PJE... Enfim, eu só posso responder, como é óbvio, tal como você lá por Formosa, né? Eu só posso responder pela terceira vara do trabalho. E na terceira vara do trabalho já saiu a ordem de que pode substituir, desde que atendido aqueles requisitos, né? Agora é preciso ver, né? Eu queria até aproveitar... Agora, aí realmente... Mas aí, Rodrigo, aí nós temos realmente um embaraço, né? Porque... Embora o processo seja nosso, a garantia do juízo seja nosso, eu tenho que pensar o seguinte: o juiz de primeiro grau tem jurisdição para despachar no que impacta um pressuposto de admissibilidade de um recurso que está no Tribunal Superior do Trabalho, né? E aí realmente é um problema. Eu, sinceramente, não vejo essa possibilidade. Não, e a gente... Deixa eu ressalvar. Seria... Sim. Mas o problema é que o RO, como a reforma trabalhista já passou de 2 anos,
a gente não vai ter RO na nossa responsabilidade. Aí a jurisdição, a meu ver, seria do desembargador que tiver com. Acho que a única coisa que realmente a gente pode agir de alguma forma seria eventualmente uma execução provisória, que a garantia acima do depósito recursal, né? Que o depósito recursal garante um pouco, mas imagina aquela empresa que não ofereceu bem nenhum, eu fui lá e penhorei R$200 mil dessa empresa. Então, a diferença do depósito recursal para a integralidade da execução, aí me parece que seria o caso do juiz de primeiro grau ter jurisdição para despachar essa matéria. É uma polêmica parecida com o que a gente enfrentou no ano passado, envolvendo o Sejusc, porque em diversas situações o processo estava no TST e a parte atravessava uma petição de acordo na primeira instância. Mas o processo está no TST. Então, o que eu sempre ponderei para o pessoal, falou, olha, eu não vou homologar. Eu vou mandar um ofício para o relator dizendo, olha, eu tenho um acordo aqui. Você quer que manda para ir ou eu resolvo por aqui? O que é para fazer? Né? Porque, de fato, teve problema em alguns lugares de ministro que entendeu que não, que é o gabinete que homologa, e chegou a ter discussão dentro do TST, que obviamente está ultrapassado isso, mas chegou a ter situação de quem entendesse, olha, se as partes quiserem, vão ter que fazer audiência aqui no TST para homologar esse acordo. Então, assim... Então, o problema é esse, né, Rodrigo? Aí o Rafael lembrou muito bem dessa questão, e não tem jeito. Para mim, é o desembargador, ou a gente fica aqui na planície discutindo a tese acadêmica, porque vai ser difícil a gente, fora esses casos, né, que você citou, de carta de fiança, alguma situação que realmente está com a gente. Até aproveitando, então, que você mencionou, a gente está nesse assunto aí do seguro-garantia e tal, esses seguros, ou até a carta-fiança, eventualmente, pode ter prazo. Eu sei que essa discussão já é até antiga, né? Pode ter prazo. Normalmente tem prazo. Inclusive, nosso amigo, juiz do trabalho lá da 16ª, Paulo Montalverne, mencionando aqui, o seguro estabelece prazo. Eventual recurso poderia levar a execução para além do prazo do seguro-garantia. Vocês não vislumbram risco à execução? Evidentemente, né? A gente libera o dinheiro mediante a apresentação de um seguro, e aí a tramitação processual pode demorar mais que o esperado, é isso que ele quer dizer, e aí o seguro vence o prazo. O que a gente pode fazer? Se seria possível exigir um seguro sem prazo, que eu não sei nem se existe, o Paulo Montalverne está enxergando aqui risco à execução. É o argumento contrário à aceitação, portanto, né, da fiança bancária, do seguro-garantia, a não ser que nós contornemos esse problema aí do prazo. Mas aí seria simplesmente o relator no TRT ou no TST, onde tiver, derruba o recurso. Deserção, porque o relator derruba o recurso por deserção. Não, quanto ao recurso, sim, mas a preocupação do Paulo aqui é risco à execução propriamente dita. Na medida em que nós liberamos o depósito recursal, não fica nada em dinheiro propriamente dito lá, e o seguro garantia ou a carta-fiança perde prazo. Sim. Esse é o problema. Esse prazo desses instrumentos de garantia, que é claro que o Paulo Montalverne, inclusive, vamos tomar todo o cuidado do mundo e verificar essa questão do prazo ali do seguro-garantia que está sendo apresentado, né? Mas se a gente não tiver de olho nisso, realmente pode prejudicar a execução adiante. Mas deixa eu aproveitar o tempo que corre que nem um doido quando a gente faz essas lives, porque a gente está falando de seguro, de recurso, né? Eu falei que o tema do momento era esse, mas não é não, Fabiano. Apareceu um novo, toda hora aparece um novo, né? Eu acho que é mais recente. Eu acho que é mais recente, inclusive, e acho que você tem uma boa experiência nele, dado o seu prazo lá no TST, né? Recentemente houve essa polêmica aí da desnecessidade do depósito recursal para o recurso extraordinário em matéria trabalhista. E começou a vicejar uma discussão se os fundamentos não seriam bastantes para que se justificasse
por mesmos motivos, a desnecessidade de depósitos recursais in toto na Justiça do Trabalho. Eu sei que o ministro Vieira de Mello, salvo engano, vice, né, do TST hoje, inclusive já se manifestou que aquele processo, aquele recurso, não dizia respeito aos depósitos recursais em recursos propriamente trabalhistas. Mas outros colegas nossos, estudiosos certamente, têm argumentado que os fundamentos, especialmente o acesso à jurisdição recursal, seriam basicamente os mesmos. E que, portanto, inclusive nós temos um colega entre nós, cultíssimo, acho que você concordará, nosso amigo Kleber Wack, que faz muito tempo que defende essa tese, né, de que o depósito recursal não seria mais, desde a nova ordem constitucional, já nem é tão nova assim, não seria mais admissível, não seria mais devido. E agora se ressurgiu a discussão por conta desse recurso extraordinário, com essa polêmica toda. E aí? Olha, Rodrigo... Desculpa, Fabiano, só complementando, porque eu acho que você vai poder dar essa informação. Segundo eu li, sim, esse recurso extraordinário chegou, foi um agravo de instrumento em recurso extraordinário que chegou ao Supremo, porque o TST, pela vice-presidência, suponho, teria trancado o recurso extraordinário por falta do depósito recursal. Então, eu quero saber. Isso me causa um certo espanto, porque eu achava que o TST encaminhasse os recursos extraordinários, mesmo sem depósito recursal. Vá lá. Não, Rodrigo, porque... Ótima questão. É porque, na verdade, a dinâmica do TST em relação ao STF, a gente fazendo assim uma comparação, é a mesma situação nossa, de juiz de primeiro grau para mandar o processo para o TRT. Então, se a parte não apresentava o depósito recursal no extraordinário, o vice-presidente do TST, que faz a admissibilidade do RE, ele trancava. E aí, do trancamento, caberia o agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento, hoje, ele é bipartido, né, porque o processamento dele vai depender do motivo pelo qual o RE foi trancado. Se o RE foi trancado por um pressuposto clássico de admissibilidade, preparo, deserção, defeito de representação, por exemplo, cabe o agravo de instrumento na forma do CPC para o STF. Vai caber agravo de instrumento também na forma do CPC para o STF, quando o vice-presidente do TST faz um exame que é muito criticado por alguns, porque ele praticamente julga o RE. Ele falou, olha, não tem violação à Constituição nessa matéria. Então, a parte entra com agravo de instrumento clássico lá do CPC. Agora, numa expressiva parte dos recursos extraordinários, o vice-presidente tranca por uma aplicação de tema de repercussão geral do STF. E quando isso acontece... Desculpa que eu ri, Fabiano, mas tem um comentário aqui. Foi o Rafael que fez. Se foi você que me notou. Não foi não. Que isso, que maldade. Até balancei o celular aqui. Não, mas aí o que acontece? Quando aplica um tema de repercussão geral, o agravo que vier, ele é processado como agravo interno e vai ser julgado pelo órgão especial. Mas esse tipo de situação aí, por ser deserção, aí seria um agravo de instrumento também. E o Rafael o Rafael é um piadista, né? Ele é muito divertido, muito amigo nosso, tal, por isso que ele fica com essas graças aí na live. Enquanto não inventar a live no Instagram, que pode entrar 3, ele como assistente... Pior que inventou, viu, Rafael? Essa semana eu vou mostrar uma geringonça que eu aprendi aqui. Vamos fazer live de 3, 4 pessoas aqui no Instagram, vai ser bem bacana. Isso é interessante. Mas quanto ao mérito lá, Rodrigo, primeiro assim, é fato que a discussão era restrita
à exigência de depósito recursal no extraordinário, então não tem como usar nem a ratio decidente sequer para os depósitos recursais envolvendo recursos tipicamente trabalhistas. Não tem como agora eu usar querer chegar usar o precedente para chegar no Supremo Tribunal Federal por um motivo muito simples. Tem um tema de repercussão geral do STF, que é o tema 181 da tabela de repercussão geral, que o Supremo fala que não tem repercussão geral na questão pertinente aos pressupostos de admissibilidade dos recursos nos tribunais de instância inferior ao Supremo. Então não tem jeito de chegar a essa questão no STF, a não ser que o STF mude completamente a visão dele que teve até então. Agora, quanto ao aspecto material, para mim não tem data vênia de quem defende essa ideia, não tem o menor sentido, nada impede que o legislador vá lá e retire da CLT a exigência do depósito recursal. Mas quem vai tirar é o legislador, não somos nós, porque a meu sentir não é possível nem por interpretação constitucional. A única ressalva que eu faço, Rodrigo, e aí a gente sabe, né, que eu até escrevi sobre isso um texto num livro que eu coordenei junto com o ministro Cláudio Brandão, que o advogado, se fosse para o cinema, para mim a figura mais perto é o herói lá do Matrix, né? Que toda hora é porta fechando e os caras achando um jeito de passar, né? O que pode acontecer, né, que os advogados podem querer construir uma tese a partir da decisão do STF, quando o recurso disser respeito eminentemente sobre questão constitucional, porque esse foi o fundamento que o ministro Marco Aurélio usou, que não seria razoável para a defesa da Constituição o legislador impor um obstáculo econômico. Né? Então, nesse ponto, sem contar se não for um recurso para discutir questões da legislação infraconstitucional, eu acho que teria um espaço aí para os advogados tentarem construir uma tese. Não, Fabiano, não dá ideia, não, e eu acho que não dá. Inclusive, a última geringonça que você colocou derrubava suas lives. Não vai inventar disso. Eu não acho que cabe, não. Nem, sinceramente, em princípio, nessa última cogitação que você fez aí. Mas vamos lá. Como eu te falei, Fabiano, no início dessa live, eu coloquei em alguns grupos do WhatsApp a notícia de que nós conversaríamos. E uma colega advogada, rapaz, eu a conheço, você também conhece, mas eu não vou mencionar o nome porque não perguntei se podia falar, nem sei se está aqui. Mas ela falou, trouxe um caso independente da pandemia, aliás, pré-pandemia, para a gente comentar aqui. Eu achei interessante, até já comentei com você. O nosso tribunal tem aceito em larga medida, ao menos, o argumento de algumas empresas em RO que arguem a nulidade de citação quando os Correios supostamente fizeram a entrega, mas a gente só consegue conferir isso no site dos Correios, porque, infelizmente, eu imagino que por uma questão de custos, não está mais indo o aviso de recebimento, né? A gente não recebe de volta para nós conferirmos quem recebeu e tal. Eu sei que você sabe também, a notificação não é pessoal. Se for entregue no endereço indicado, vale. Mas a gente não tem nem, segundo certa ótica, nós não teríamos, com a ausência do AR, sequer a segurança efetiva de que aquela comunicação foi entregue efetivamente naquele endereço. Se a gente for levar ao pé da letra a súmula, salvo engano, 16, seria até possível construir a tese de que, olha, se o site dos Correios diz que ali foi entregue, então a gente teria que aceitar. E tem várias que decidem assim, né? Eu acho, sinceramente... Bom, o Fabiano vai falar a posição dele, mas eu vou dessa vez falar antes, porque ele vai esgotar o assunto, não vai me sobrar nada. E lá a gente tem uma certa liberdade de interferir, entre aspas, né? Porque não deixa, é um braço da vara nossa lá no Sejusc.
Então, a gente tem a possibilidade de indicar a nossa assistente, por assim dizer, a conciliadora lá no Sejus, que é a nossa posição. E me parece, sinceramente, que o mero vislumbre na internet, no site dos Correios, da informação que determinada correspondência foi entregue, sem nada além disso, e ante a alegação de uma das partes, no caso a reclamada, de que não houve essa entrega efetivamente, e com as consequências muito pesadas de uma consideração de que a notificação teria sido feita regularmente, porque nós vamos julgar a revelia, né, com a presunção fática em favor do reclamante nesses casos. Eu tenho entendido, na linha, aliás, do que o nosso tribunal em muitas decisões tem feito, que melhora até por segurança jurídica, inclusive, que seja feita nova notificação, se for o caso, inclusive, por mandato. Mas eu sei também, e respeito, que tem muitos colegas que creem plenamente no que consta no site dos Correios. O meu problema deve ser até pessoal, por crença mais. E temo estar cometendo injustiça ao simplesmente acreditar no que vai naquele site. Ela estava se queixando justamente desse aspecto. Mas no caso dela, ela não gostou da minha posição, né? Porque a advogada do reclamante no processo queria contar com a revelia no caso e não ficou chateada comigo não, mas com a minha resposta certamente, né? E aí, o que você acha? Rodrigo, eu acredito que aí é uma questão que a gente tem que exercer a jurisdição com os meios que o tribunal nos disponibiliza. Se o meio disponibilizado é esse, se não tem a possibilidade econômica mais, por restrições orçamentárias, da gente ter a carta com a R, eu creio que a gente pode aumentar o número de risco de nulidade, isso é fato, mas eu vou confiar, pelo menos para fixar uma presunção de que o ato foi válido. Se tem informação lá no site dos Correios, embora possa ser objeto de prova em sentido contrário, mas... Esse é o meu ponto. Como é que se faz a prova em sentido contrário? A prova de que eu não recebi uma correspondência. Oi? Não, tá o problema aqui. O pessoal daqui de casa saiu e voltou. Tô vendo aqui probleminhas, mas tudo bem. Prova de fato negativo não tem jeito. Prova de fato negativo não tem jeito. Mas aí é aquela situação, né, Rodrigo? A parte pelo menos vai ter que ter o trabalho de vir argumentar em juízo, e a gente, pela fragilidade do sistema que o nosso tribunal tem, a gente vai ter que ter uma boa vontade maior para acatar, e se for o caso, repetir o ato, mas mediante provocação. Eu só não concordaria de ter essa prevenção de por que não... a parte não veio, eu vou mandar repetir o ato sem ter nenhum tipo de alegação. Não é isso. Não é que deu a revelia, já vai mandar repetir o ato. É que no recurso, ou então numa petição anterior, vem a alegação, obviamente. Sim. Aí tudo bem. Mas aí tudo bem, porque como é que são as coisas, né, Rodrigo? Nós estamos num momento em que o CNJ está autorizando praticar a comunicação processual por WhatsApp, e a gente vai ficar ainda com pudor, porque não tem a notificação, eu não tenho tanta confiança no ato. Agora, aí eu concordo contigo, se tiver provocação, tudo bem. Agora, o que não dá é simplesmente eu ficar com receio, porque não teve manifestação nenhuma, eu mandar repetir o ato. Aí que me parece razoável. Evidentemente que se a revelia ainda existe, obviamente, né? Mas eu digo que quando a reclamada peticiona, dizendo que, na verdade, não foi notificada, como é impossível comprovar, a gente já está em acordo com isso, né? Como é impossível comprovar aqui o fato negativo, essa alegação, na minha visão, pelo menos, tem que ser acolhida, inclusive por um outro motivo. Quando da súmula 16 do Tribunal Superior do Trabalho, olha o número da súmula, faz tempo, né? Era um período que a súmula 16, acho eu, refletia muito mais a realidade mesmo. O Correio tinha uma
confiança de todos, né, da população, muito mais alta do que tem hoje. Mas eu não quero entrar nesse aspecto. É uma questão probatória mesmo. A alegação, eu não recebi. Não tem um AR. Como é que eu vou provar que eu não recebi? O reclamante, é difícil também, eu sei, o reclamante talvez pudesse comprovar o recebimento. Mas eu já investiguei isso, Fabiano, ao contrário do que alguém disse aqui na nossa live. Os Correios não, pelo menos em Goiás, não mantém registro nenhum. É só aquilo que está lançado lá no site mesmo. Aí eu acho um pouquinho complicado, né? Pelo menos assim parece na minha visão. Bom, fora isso tudo, meu querido, nós, todas as perguntas que foram feitas, pelo menos para mim, se destinam a um assunto que você está careca de falar nos últimos dias. Quer dizer, eu estou mais careca de falar do que você, mas enfim. É que a insegurança, a presumida insegurança, sob vários aspectos, dessas audiências de instrução agora realizadas, não sei se você teve chance de fazer alguma remota lá em Formosa. Aquelas questões tradicionais, né? Como é que nós vamos fazer para uma parte não ouvir o depoimento da outra, uma testemunha não ouvir o depoimento da outra, fora eventuais atos maliciosos, né? De má fé, de queda de internet meio malandrinha, né? Bem na hora que convém a parte. E outras dificuldades que esse tipo de instrução remota vai trazer. Alguns colegas nossos, muito próximos, inclusive, né? Tem me dito pessoalmente que a gente corre esses riscos, inclusive na audiência presencial. É verdade, em certa medida, né? Mas também é verdade que na audiência presencial é muito mais difícil, é muito mais fácil para nós juízes contermos esse tipo de coisa. Tem vários problemas aqui que ocorrem que estão fora do nosso alcance. Mas nós vamos fazer, não é? As audiências, na medida que elas forem aparecendo. Segundo eu entendi, todavia, se o reclamado ou o reclamante disser que não tem condições técnicas para participar da audiência, isso não será, a audiência não ocorrerá. Você veja o que aconteceu essa semana na terceira vara. Um banco brasileiro, um desses grandes bancos comerciais, é reclamado na ação, e a reclamante, por ser o advogado, peticionou dizendo que tem todas as condições de participar da audiência. Eu pensei, então essa audiência vai realizar, né? Porque acho que não tem. Espero que isso não seja considerado um assinte, a menção cause até dano moral, né, à imagem. Mas o Santander, vamos e venhamos, né? Com a estrutura que tem o Santander, peticionou no processo dizendo que não tem condições técnicas para participar da audiência, tendo em vista a insegurança da internet, etc, etc. Estou aqui ainda pensando, não acabou o fim de semana, né? Se eu faço ou se eu não faço essa audiência. Porque você e quem nos ouve, né? Veja a dificuldade que a gente fica, né? É um pouco difícil, com máxima sinceridade, dizer que um banco não tenha condições, mesmo seu advogado, que esses bancos não contratam um advogado que está em início de carreira, né? Não tem condições de acesso à internet. Em que pese, como aliás o Rafael Lara está acabando de mencionar, o advogado pode estar em home office, etc. Mas esse não foi o fundamento trazido, meu amigo Rafael. Eu tenho uma certa dificuldade em saber até que ponto a gente deve exigir, demandar alguma justificativa do advogado ou da parte da ausência de condições para participar dessas audiências. Como eu tenho muita resistência à própria audiência de instrução nesses casos, eu estou pronto para aceitar qualquer coisa. Mas eu tenho uma certa dificuldade nesses... Aí, ó, é o que a Rosimeire está falando. O Santander não ter condições de internet, mas é o advogado. Aí, Rodrigo, aí, Data Vênia, a pretensão da parte, me parece que a gente tem que isolar alguns fundamentos que são muito diferentes, né? Porque uma coisa é, igual estou vendo aqui a doutora Alice Cardoso, lá de Vitória, amanhã eu vou estar num evento deles lá online. Uma coisa são os reclamantes. O advogado reclamante, meu cliente não tem internet. E isso é comum. Lá em Formosa, que tem uma parte expressiva dos reclamantes, são o nosso público típico, né? Trabalhadores de baixa renda, que não têm acesso a plano de internet, a facilidades do mundo digital como nós temos, né? Então, esse tipo de situação, o advogado alegar tem uma presunção
de que realmente a situação se verifica, sem contar que o próprio reclamante negar-se a aceitar o andamento do processo já seria algo estranho, no mínimo pitoresco, né? Mas a gente sabe que a gente vai ser tapeado por reclamantes e respectivos advogados que podem até ter condição tecnológica e vão falar que não tem condição porque tem receio, né, da instrução ser frágil, enfim, como os motivos que você já apontou. Agora, eu tenho esse receio. Mais paciência. Aí a gente tem que, a meu ver, tem que presumir a boa-fé. A gente sabe que a situação não é delicada mesmo. E semana passada eu não consegui fazer nenhuma audiência. Acho que eu fiz segunda-feira, salvo engano, uma conciliação. Essa semana eu não tenho audiência nenhuma. Todas tiveram que ser tiradas de pauta, né? Agora, o caso desse, de um grande banco, a partir do momento em que ele fala, olha, nós não temos condição de participar porque não tem garantia que a internet vá suportar uma audiência online. Isso não é motivo. Data vênia, né? Eu, particularmente, tive a experiência, Rodrigo, aliás, eu e o Antônio Berto, né? Nós tivemos 2 experiências recentemente. O Antônio Humberto, no 1º de maio, na hora da live dele com a ministra Peduzzi, o Instagram nosso travou, que precisou desinstalar, instalar de novo, foi um horror. E no dia do lançamento do nosso curso, que o lançamento foi um evento ao vivo, o YouTube deu pane, derrubou um monte de live, inclusive a nossa, eu perdi o link, teve maior dificuldade para a gente recolocar o lançamento, o evento no ar. Então, isso acontece. Uma coisa é eu negar para o banco e falar, não, vai fazer porque o próprio sinal da internet do tribunal pode cair, né? No Supremo caiu. Então, se cair, a gente interrompe a audiência, preserva os atos que foram praticados, presumo que ninguém derrubou o sinal de propósito. Agora, simplesmente, eu não vou pôr o pé na água porque está gelado, aí não dá. A gente tem que... Mas e se os dois? É o que perguntaram aí. Mas e se os dois, com uma espécie de negócio processual? Se reclamante e reclamado disserem que não querem realizar audiência, mas sem indicar nenhuma justificativa. E agora? Acho que aí sim, né? Eu falo por mim, né? Porque vai ter juiz que vai ficar magoado porque isso pode atrapalhar cumprimento de meta. Agora, esse ano de 2020 já foi. Esse ano é um ano atípico. A gente não pode mensurar nada, né? Ninguém está deixando de trabalhar porque não quer. Pelo contrário, né, Rodrigo? Nós estamos botando despacho, sentença em dia, justamente para compensar essa falta de audiência. Agora, se vier uma petição com esse conteúdo para mim, eu não tenho dúvida de deferir e classificar como suspensão do processo por interesse das partes, né? Ainda que a gente possa pensar lá que tem um interesse do Estado na tramitação do processo, mas isso a gente pensa, né, Rodrigo, quando a gente está no momento de normalidade, nós estamos num momento de absoluta excepcionalidade. Se os advogados, né, olha só o raciocínio, os advogados que peticionam de forma conjunta, que não querem fazer a instrução em prol dos seus clientes, antes de mais nada, eles estão praticando não só um negócio processual, eles estão praticando um ato de uma lealdade tremenda, porque seguramente num processo, um dos dois vai ser mais prejudicado, geralmente quem detém o ônus de prova naquelas pretensões mais relevantes da lide. E se os próprios advogados estão tendo essa lealdade, essa camaradagem de reconhecer, olha, pode ter prejuízo tanto para o meu cliente quanto para o outro, eu não vejo por que o juiz se meter nisso, de achar que há um interesse público, de forçar. Acho que a gente não deve nem forçar uma situação, falar, eu não vou fazer audiência, acho que a gente não deve
forçar para não prestar a jurisdição, mas também não forçar a barra para prestar quando as partes estão de acordo que a situação é adversa. Olha, Fabiano, deixa eu até então aproveitar essa... Nós estamos quase acabando, né, a parte final do que você disse aí. A gente não deve forçar para não prestar a jurisdição. Não com essas palavras, mas uma certa pessoa quase que... Só não fez isso por educação, quase que me acusou disso. Porque eu realmente fui voto, inclusive, vencido lá na regulamentação, lá no nosso tribunal. Eu realmente acho, sinceramente, que bastaria as partes dizerem eu não quero fazer e eu acho que era o bastante. Dada toda a dificuldade, todos os riscos que são envolvidos, eu, inclusive, acho que vai haver muita gente interessada em fazer, muitas partes, no plural, com certeza, interessadas em dar andamento no seu processo, e a gente podia focar era nisso mesmo, nos acordos que aparecem. Vai ter uma produção menor, por óbvio, mas não é culpa nossa, essa é a minha visão. Paciência, tem a pandemia aí. Eu acho, sinceramente, que é uma forçada de barra danada, uma jurisdição forçada na marra dessa, tem que fazer audiência. Mas fui voto vencido, por assim dizer, façamos as audiências, então. Só que o nosso tribunal regulamentou de uma forma que eu vou notificar a reclamada para ela me dizer em 5 dias se tem condição ou não. Se tiver, eu vou notificar de novo para em 15 dias apresentar a defesa. Ou seja, nós estamos nos utilizando, na minha visão, de uma série de subterfúgios para fazer na marra audiências. Eu não acho que a gente seja obrigado a fazer na marra as audiências. O momento é excepcional, igual você falou. Eu acho que é mais do que justificado a gente direcionar toda a nossa energia para quem quer fazer acordo, para quem quer fazer as ações andarem, as duas partes. Fora daí, eu, sinceramente, eu vou fazer porque eu recebo para isso. Mas eu não estou de acordo com de correr todos esses riscos que nós mencionamos aqui, né? Uma parte ouvir o depoimento da outra, as testemunhas ouvem o depoimento umas das outras, pode cair subitamente na hora muito errada, né? E conveniente para alguém uma transmissão na internet. Eu não acho que a gente quer passar por isso, nem a advocacia quer passar por isso. A OAB e outras entidades representativas da advocacia sucessivamente têm pedido para que as audiências não se realizem. Pense bem, o advogado que tem interesse, né, do processo andar, pelo menos os do reclamante, no mínimo, né? Eles já perceberam, eles próprios se aperceberam que o risco é muito grande. Eu realmente acho que não compensa na maior parte dos casos, mas cumpramos o que vem de cima, por assim protocolo. Dizer, né? Meu caro, são 6 horas, então eu acredito que nós vamos ter só uns 2 minutos. 2 minutos, vamos partir para o final já. Eu agradeço muito a tua presença, Rodrigo, aqui no nosso perfil. Fica aguardando o convite para devolver a visita, né? E convido os meus seguidores que estão aqui, que porventura não seguem ainda o professor Rodrigo, que o faço. O Rodrigo tem feito várias lives, assinem lá o canal dele também no YouTube, que tem muito conteúdo bacana. Obrigado, Rodrigo. Eu que te agradeço. O canal do YouTube, inclusive, aproveito então a sua fala para estender o convite, youtube.com/Rodrigo Dias da Fonseca. Inclusive, esta live será colocada lá com a sua autorização, obviamente. Isso aí, claro. Fabiano, prazer grande, já que você deu a brecha, meu amigo. A réplica não, né? A contestação virá em breve, muito em breve. Muito obrigado e agradecer também a todo mundo que deu a honra de nos escutar aí, né? Isso, falou? Muito bom. Grande abração. Valeu, pessoal. Tudo de bom, bom domingo a todos. Falou-se no Vila Nova aqui, então saudações rubro-negras para você. Um abraço. Pelo menos o Vila não está passando vergonha esse ano. Tá certo. Um abração, valeu, tchau, tchau.